Oi, eu sou Denison Valadares e estamos aqui continuando com a narrativa sobre os livros da Bíblia, na ordem dos livros que estão no Novo Testamento, no Velho Testamento. E hoje traremos uma visão, um resumo sobre o que fala o livro de Levíticos. Levítico é o terceiro livro da Torá, composto por 5 livros, e o terceiro livro da narrativa do Velho Testamento. Vamos lá. Introdução ao livro de Levíticos. Há um contexto histórico. O livro foi escrito após a saída dos israelitas do Egito, durante o período em que vagaram no deserto, aproximadamente entre 1445 a 1405 a.C. Foram 40 anos de andada. Naquela narrativa do Êxodo, foi 40 anos de andada que eles passaram ali percorrendo atrás da Terra Prometida. Qual o propósito? O livro de Levíticos estabelece as leis e regulamentos para a adoração e culto a Deus, bem como para a santidade e pureza dos povos de Israel. Então, Levíticos é, na sua prática, as leis, a descrição de como tem que ser feito cada coisa, passo a passo, para obedecer aquilo que Deus descreveu para todo o seu cotidiano, tudo para adoração e culto a Deus. Leis e regulamentos. O esboço geral do livro de Levíticos. Levítico. O Levítico do 1 ao 7, as leis para ofertas e sacrifícios. Do 1 ao 7 ele vai trazer ofertas queimadas, então são aqueles sacrifícios que serão queimados, as ofertas são apresentadas em queimadas em Levíticos 1. Em Levíticos 2, ofertas de manjares. Então, o que é manjar, o que vai ser ofertado nos manjares. Está lá em Levítico 3. 2. Levítico 3, oferta pacífica. Então, o que é a oferta pacífica, no que ela se enquadra, como ela tem que ser feita, é todo um manual de como vai acontecer essas ofertas. Oferta pelo pecado, em Levítico 4, e oferta pela culpa, em Levítico 5 e 6. Instruções sobre sacrifícios, Levítico 6, 7, 8, 6, 8 e o 7, 38. Instruções sobre sacrifícios. São pequenas observações sobre os sacrifícios que serão feitos em todos esses tipos de ofertas, certo? Consagração do sacerdócio. Deus levanta os sacerdotes, que o sacerdote é Arão, irmão de Moisés. Ele consagra Arão e seus filhos como sacerdotes. A morte de Nadab e Abiú por oferecer fogo estranho perante o Senhor. Pronto. O que acontece aqui? Os filhos de Arão, dentre as regras citadas lá no início de Levíticos, do 1 ao 7, há uma que diz assim: não entrarás no tabernáculo com fogo estranho. O que era esse fogo estranho? Era que não entrasse com fogo. Tudo que fosse feito era para ser feito lá dentro. E aí esses dois jovens aí, Nadab e Abiú, eles entram no tabernáculo já com as tochas acesas, e eles são defumados por desobediência. Deus os queima, Deus toma para si a vida deles por desobedecerem a Deus. Leis de pureza, ritual e moral. Levíticos do 11 ao 20 são as quatro regras, que ela parte do seguinte: leis dietéticas e sobre animais puros e impuros. Então, o Levítico 11 ele vai trazer quais são os animais que podem ser comidos ou não, Então, é uma ordem natural das coisas sobre quais são os alimentos que faz bem ou que faz mal perante Deus. Leis sobre purificação após o parto e doenças de pele. Então, essas leis de purificação, ela parte das doenças que haviam pelo povo. A lepra, por exemplo, a lepra, quem tinha lepra era isolado, não havia cura.
Então ficava isolado para não contaminar os demais. Então as regras para o parto, tanto para parto, para as mulheres quando estavam nos seus fluxos, né, nos fluxos de sangue, né, as doenças, ele vai trazer as doenças que eram comuns para aquele tempo, né, e isso é o que vai dar todo esse enredo aí nesses 3 capítulos, do 12 ao 15, né. Dia de expiação é os sacrifícios, né, os dias de sacrifício, os dias que estarão ali adorando a Deus, fazendo oferendas a Deus, né, em forma de todos aqueles pontos, né, de expiação, de purificação, de culpa, de remissão de pecado, de libertação, de purificação. Todo esse enredo, toda essa explicação de o que tem que ser feito nesse dia da expiação. Santidade e moralidade. Então, do 17 ao 20, Deus vai trazer as regras sobre como se portar, como ser, a postura que os cristãos deveriam ter, a postura que o povo hebreu deveria ter, que aquele povo escolhido por Deus deveria se portar, o conceito moral, a moralidade, né? Qual é a base moral daquele povo, né? Toda a sua ideia de moral e de ser puro, de ser santo, né? Santidade, santificação, isso é apresentado. E a gente traz um detalhe que é muito importante para o tempo de hoje. As pessoas veem a palavra santidade e traz a ideia de perfeito, né? Santidade é separado. Então são pessoas que se separam, não querem participar de algumas atividades, não porque são perfeitos, mas sim porque não convém, porque existe uma lei moral dentro dos princípios de Deus que seguimos, que está dentro desse texto, dessa narrativa em Levíticos, do 17 ao 20. Serviços do tabernáculo e festas sagradas. Então, as leis específicas para os sacerdotes, né, festas anuais, incluindo a Páscoa e o dia da trombeta. Então, nessa narrativa, a gente vai ter o quê? São as festividades, né? O povo hebreu é um povo muito festivo, né? Os judeus em si, né, que é uma das tribos, né, toda Israel, é um povo muito festivo, eles são muito festeiros. Então temos várias festas, né, são 12 festas bimestrais, que dura dias, né? Então nós temos aí a Páscoa, que aqui no Brasil a Páscoa é um dia. Mas se vai para os católicos, são 40 dias, que é a quaresma, né? E nos judeus a Páscoa são 50 dias. Terminando uma festa, vai entrando em outra, né? E aí isso vai aí durante todo o ano. Então todas essas festas, para vocês terem um conhecimento melhor, você vai lá e lê Levíticos 21. Ou espera mais na frente, quando eu tiver o vídeo narrando cada uma delas detalhadas. Leis sobre o templo e o ano do jubileu. Voltamos para regulamento sobre o pão da propiciação e o candelabro no tabernáculo. Ambos são ações que são feitas lá no tabernáculo. Então é regulamento, como pode ser feito, para que não aconteça o que aconteceu com os outros 2 jovens lá, filhos de Arão, que foram queimados porque entraram com fogo estranho no tabernáculo. Certo? Lei sobre o ano do jubileu, redenção da terra e votos. Pronto, o jubileu também é outra atividade, é também uma festividade, é uma participação, né, de um dos ritos judaicos que acontecia naquele tempo, ainda hoje acontece. As festividades que você for ver aqui, ainda hoje eles fazem as mesmas festas, né? O ritual pode que não seja da mesma forma, mas eles comemoram essas festividades na íntegra. Tema-chave do livro de Levítico. Então, o livro de Levítico, ele traz a narrativa de que das leis, das regras, das normas, né, da regulamentação. Então, ele vai trazer o conceito de santidade, que no caso o conceito de santidade é central em Levíticos, mostrando como o povo de Israel deve ser separado para Deus em todas as áreas de sua vida, né? O sacrifício e expiação. Levítico destaca a necessidade
de sacrifícios para expiar pecados e estabelecer uma relação correta com Deus. Então, em Levíticos, né, no tempo ali da lei, havia o livro de Levítico, ele vai trazer isso. Santidade, um povo separado, existe um conceito moral para vocês, existe uma regra moral para que vocês vivam dentro dessas normas e desses princípios, né, ser separado dentro daquela moral que Deus apresentou para o povo. E os sacrifícios, as oferendas que eram feitas, né, para Deus, né, e também para a purificação, se caso eu quebrasse uma das leis que era feita. Tema-chave do Levítico purificação, ainda faz parte dos temas, né, da purificação ritual. O livro contém instruções detalhadas sobre como os israelitas devem se purificar após as várias situações impuras. Então, é bem detalhado os rituais, como são feitos para a purificação. Responsabilidade moral. Levítico também enfatiza a importância da justiça, honestidade e moralidade na vida do povo de Israel. Então há esse zelo, há esse cuidado para que tivessem, né, essa moral vívida, né, em todos eles, para que não se corrompessem com nada. Então é muito importante essa moral para os judeus, né, esse respeito em obediência a Deus. Não é uma moral para que A e B goste de você, não é uma moral para que Deus se alegre com a sua postura, com a sua justiça, com a sua honestidade e com a sua moralidade na vida cotidiana de todos aqueles que seguem a esse Deus. E para concluir, Levítico é fundamental para a compreensão das práticas religiosas e da ética do povo judeu no Antigo Testamento. Embora muitos dos rituais sacrificiais tenham perdido sua relevância direta no cristianismo, os princípios da santidade, expiação e moralidade ainda são valorizados na fé cristã. Essa é uma visão geral do livro de Levíticos, destacando seus principais tópicos e sua importância dentro do contexto bíblico. Vejam, então essa parte aqui sobre o cristianismo, nós temos para os cristãos hoje, para nós cristãos hoje, né, a santidade ela ainda é necessária, ser separado, como eu já disse, ser santo não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa que busca viver nos modos do que Jesus ensinou, que no caso é essa a ideia de ser santo, ser separado, não se corromper, né, evitar os desejos da carne, né, buscar viver segundo as leis morais que Deus nos ensinou. Os rituais não são mais necessários, que aí a gente vê, né, as expiações hoje é mais voltada a evitar, né, a buscar não satisfazer a carne. Então, os rituais que eram feitos, que você vai ver lá, não são feitos hoje para aqueles que são cristãos, certo? Agradeço mais uma vez por assistir até o fim. Se puder se inscrever, eu agradeço. Se puder seguir o canal, também agradeço. Dar aquele joinha, certo? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tenha um bom descanso.